Fala aí, pessoal, beleza? Professor, estamos vendo de volta e nesse vídeo nós vamos conversar sobre as questões de direito eleitoral da prova de analista judiciário na área administrativa do concurso TSE unificado. Sem perder tempo, uma prova bem estranha, tá? Algumas questões muito mal. Eu estava sentindo falta, sinceramente, porque falou Sebrasp e falou questão mal formulada, né? Sempre tem que ter isso, é padrão de qualidade. Mas dessa vez a gente chegou num ponto aí, tem algumas questões mal elaboradas, tem questão com erro de impressão. Vamos conversar. Vamos para a tela? Vamos começar logo o trabalho. A respeito de partidos políticos e convenções partidárias, julgue os itens, dane-se. Vamos ler. Vigora, nas eleições proporcionais, o princípio da candidatura nata, em benefício de mandatário e filiados que já tenham exercido, durante a legislatura em curso, o mandato para o qual concorrem. Galera, pelo amor de Deus, né? É o seguinte, essa questão aqui, você até tem esse texto no artigo 8º, parágrafo 1º, se eu não me engano, da Lei 9.504, que essa candidatura nata existia. Era a ideia do seguinte, como eu já sou um eleito por um determinado cargo, e eu pretendo a reeleição, eu não precisaria passar por convenção partidária. Eu já tinha garantida a minha vaguinha ali na disputa da eleição. Mas isso já acabou há muito tempo. E aí entra um detalhe, tá? Mas, Talmo, você não fala que, se está na lei pode ser cobrado? Só que esse caso houve declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Tá? Então, está declarado inconstitucional esse parágrafo, não é primeiro não, é parágrafo único, se eu não me engano. Dane-se, é o artigo 8º. Tá? Eu acho que é o primeiro, eu não lembro agora. Está declarado inconstitucional. E detalhe, aqui em momento nenhum ele falou de acordo com a lei tal, artigo tal, ou de acordo com o texto da lei. Não, ele não falou. Ele está falando que vigora no Brasil a candidatura nata. E na boa, mesmo que você não lembrasse disso, pô, professor, eu nem li esse negócio. Vamos ser bem realistas. Você já viu algum caso de pessoa que não passou por convenção partidária e foi direto só porque vai para a reeleição? Isso não existe. Isso não acontece. Tá? Então, não, todo mundo tem que passar por convenção partidária. Lembra, sei lá, eleição proporcional que ele está falando aqui, então você pensa em vereador, deputado, qualquer coisa, sempre passa. Tá? Não tem esse negócio de candidatura garantida, não. Tá? Então, a convenção partidária tem que acontecer. Vamos lá. Primeira questão problemática. Na circunscrição dos partidos políticos, as convenções partidárias são a instância máxima de deliberação a respeito da formação de coligações e da definição de candidatos. O que ele está falando aqui? O último ponto de discussão em que você vai escolher os candidatos e você vai aceitar as propostas de formação de coligações é na convenção partidária. Devagar. Se você parar para analisar, tá perfeito. Porque realmente a convenção partidária é o local em que essa discussão acontece. Né? Os candidatos vão sair por ali, as coligações vão ser confirmadas nas convenções, são propostas, aceitas ou não, podem ser negadas também, e aí vamos para a guerra. Então, pela estrutura que ele está montando aqui, você consegue pensar, pô, tá certo, realmente a convenção partidária é a instância máxima para deliberar, para discutir, para debater essa situação. Porém, tem algumas pessoas defendendo um outro ponto de vista e eu quero apresentar para vocês aqui. O artigo 7º vai falar aqui, as normas para escolha e substituição de candidato e formação de coligação serão estabelecidas no estatuto do partido, observada a disposição. As normas, então as regras, né? Só que eu tenho que deliberar sobre as propostas, isso vai acontecer na convenção. O parágrafo 2º do artigo 7º vai falar o seguinte: se a convenção partidária de nível inferior se opuser à deliberação sobre coligações, as diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá esse órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. E aí o parágrafo 3º, as anulações decorrentes de convenção, na condição acima, são comunicadas ao Justiça Eleitoral após a data do registro de candidatura. O que está acontecendo aqui? Ele está falando para mim que o Diretório Nacional é que vai estabelecer as regras, né? Ali que você vai trazer... Melhor, o estatuto do partido vai definir essas regras, mas a proposta de coligações e outras coisas mais viria do Diretório Nacional. Se o Diretório Municipal ou o Diretório Estadual discutirem ali, não, mas olha só, a gente não concorda, vamos tomar uma decisão seguindo nossas próprias regras, não vamos seguir as regras impostas pela instância, pela convenção partidária, para a realização da convenção partidária do Diretório Nacional. Não vamos seguir. Se eles fizerem isso, derruba. Então,
A convenção de nível inferior não pode se opor, não pode tomar uma decisão sem seguir as métricas estabelecidas. Senão, o órgão de direção nacional manda a deliberação para o caceta. Então fica claro, aqui é o outro lado da história, que não, a convenção partidária não é a última instância, não é o que está decidido ali, está decidido, porque existe a possibilidade do Diretório Nacional derrubar o que foi decidido na convenção partidária e, consequentemente, tornar essa instância como não instância máxima, mas uma instância de decisão que pode ser derrubada por alguém acima, tá? Só que assim, primeiro, ele está falando de deliberação. Para mim, isso aqui já significa bastante coisa, tá? Deliberar sobre formação, deliberar sobre definição de candidatos. A convenção partidária é instância máxima realmente, porque dali saem as decisões. Se essa decisão pode ser desfeita futuramente, são outros 500. Porque o que está acontecendo aqui não é o Diretório Nacional falando, não, a gente não quer esse candidato, a gente quer outro. Porque isso tornaria o Diretório Nacional como instância máxima. Mas se seguiu as regras estabelecidas, o que está decidido na convenção está decidido. O que for deliberado e for decidido está decidido. Você entende essa lógica? Por isso que ele até fala na circunscrição dos partidos. Então, se o diretório é municipal, decisão municipal. Se o diretório estadual, entendeu? Então, para mim, isso aqui está certo. Por quê? Porque, de novo, eu estou falando de deliberar, é instância máxima. O que pode acontecer é a convenção partidária de nível superior, ou órgão de direção nacional, que seria o correto, desfazer uma convenção, mas não porque discorda da coligação que foi construída ou do candidato que foi apontado, mas porque a convenção partidária de nível inferior não respeitou as regras. Você entende? Então a gente fez a proposta de uma coligação com tais partidos e na hora da convenção partidária eles fizeram essa deliberação propondo outras situações que não estavam previstas, sabe? Então para mim isso aqui está certo. Para outras pessoas, está dando como errado exatamente porque entende que a instância máxima não é a convenção e sim o órgão de direção nacional. O que também tem uma certa lógica se você fizer uma leitura muito detalhada. Então, eu estou vendo muita gente defender que isso aqui está errado e, na boa, pode até ser. Eu continuo achando que está certo por ele falar instância máxima de deliberação a respeito de. E quando você tem a mudança, é porque as diretrizes estabelecidas pelo órgão não foram respeitadas, né? Porque a convenção não quis. Tá? Então tem esse lado. Vou repetir. Para mim tá certo, porque ele está falando de deliberação, não está falando de a convenção partidária é a instância máxima para definir as regras. Não, está falando para deliberar. A deliberação foi tudo certo, mas se opôs às diretrizes de deliberação. Então tem um órgão de diretório nacional que decide isso. Tá? Só que a convenção partidária é a instância máxima. Se não encontrar nenhum problema em relação à formação, à deliberação, o que está decidido ali está decidido. De novo, o órgão diretório nacional não pode mandar mudar de candidato. Agora, por outro lado, eu entendo que isso também é argumento para errado. Por quê? Porque o órgão de direção nacional pode desfazer as decisões, então não tem como ser instância máxima, tá? Então, assim, eu não faço ideia do que o Sebrasp vai fazer. Não faço ideia. Pode ser que ela venha com certo, pode ver que ela venha com errado. Eu acho que em qualquer um dos dois casos a gente pode recorrer. Tá? Eu defendo que é certo, mas eu entendo muito bem, tá? Eu não discordo nem um pouco da argumentação de errado, porque isso aqui deixou muito para subjetividade. Isso aqui ficou uma questão muito subjetiva, muito interpretativo. Se você entendeu de um jeito, você vai concordar comigo. Se você entendeu de outro, você vai discordar. Vamos ser sinceros? Se você marcou certo, você vai entender que nem eu. Se você marcou errado, você vai entender como outra pessoa qualquer. Por quê? Porque a gente agora está defendendo não o que está certo ou errado, mas o que nós interpretamos como certo ou errado. E quando a questão entra nessa condição dúbia de interpretação, o certo é anular. Então, eu aguardo a anulação no gabarito, tá, preliminar, ou se não tiver anulação, que a gente entre com recurso e ela anule depois. Tá? Mas, de novo, se ela trouxer como certo e bater o pé, ou trouxer como errado e bater o pé, no final das contas vai ter argumento para tudo quanto é lado. Eu, falando aqui com você, eu até estou começando a me convencer que o errado está mais certo. Entendeu? Só que esse convencimento não vai servir de nada se a gente não tiver o gabarito na cara. Então já começamos mal. Essa questão ficou muito ruim, tá dando discussão pra caramba. E, sei lá, eu marcaria certo já com vontade de matar quem fez a questão, tá? Agora, tem pior.
O registro de seu estatuto no Tribunal Superior é condição suficiente para que o partido político participe do processo eleitoral, receba recurso do fundo partidário e tenha acesso gratuito à propaganda em rádio e TV. Para mim, errado. Eu já vi muito professor falando que acha que está certo. Por quê? Artigo 7º, parágrafo 2º da lei fala o seguinte: só o partido que tenha registrado o seu estatuto pode participar do processo eleitoral, receber recurso e ter acesso. Então, o examinador, a pessoa que fez a questão, pegou esse texto aqui para criar. Porém, você sabe que a Constituição Federal foi atualmente emendada, estabelecendo a cláusula de desempenho. Então, não basta hoje o simples registro. Você, além de tudo, também precisa atingir a cláusula de desempenho estabelecida na Constituição e ainda, né, na emenda, porque a gente está em período de transição, para poder realmente ter acesso a recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e TV. Então, para mim, está errado, porque apesar do que está na lei, tá, você tem outros requisitos que a Constituição Federal estabeleceu. O que tem o pessoal defendendo que está certo? Porque no comando da questão, ele falou, de acordo com as leis 9.096, 9.504 e entendimento jurisprudencial. Então, no final das contas, não tem aqui Constituição Federal, não tem normas constitucionais, não tem nada disso. Mas é óbvio que o entendimento jurisprudencial do STF vai seguir a lógica que tem que atender os requisitos da Constituição. Então, para mim, isso não é desculpa. Para mim, está errado. E isso aqui eu bati muito na tecla nas minhas aulas. Não são essas condições apenas. Existe a condição nova da cláusula de desempenho e a falta da informação dela, porque ele falou aqui, é condição suficiente. Então, ele eliminou qualquer outra condição. Para mim, está errado. Tá? Agora, mais uma situação. Se você disser que está certo, porque aqui no comando fala que é só as leis e não mostra a norma constitucional, blá blá blá, eu até vou entender a sua argumentação. Vou discordar carinhosamente, porque discordar não é uma ofensa, só para quem é burro o suficiente para não conseguir saber que discordar é uma coisa normal. Mas, e aqui a gente está falando de questão e quem manda sou eu nessa porra, tô brincando. Mas eu vou discordar carinhosamente, mas vou dizer que para mim não, para mim isso aqui está errado. Tá? Porque existe a cláusula de desempenho que é mais requisito. Então, só ter registro. Se fosse assim, se você aceitar essa frase aqui, não existe necessidade da cláusula de desempenho. Porque se o partido registrou o estatuto, pronto, ele tem acesso a tudo. Entendeu a lógica? Então, eu sempre falo com meus alunos e alunas, a ideia é, isso aqui é uma questão de boteco. Então, se o cara falar isso para você num barzinho, você concorda? Não. Fala, não, peraí, porque tem mais requisito. A Constituição foi emendada, blá, 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 e você dá aquele esporro legal da pessoa, aquela aula de constitucional que todo mundo que não estava bêbado vai ficar logo na sequência, pela aula que você deu. Mas, para mim, isso aqui está muito errado. Tá? Vamos ver o que a banca vai fazer. Para o registro do Estatuto do Partido... essa é a questão. Galera, eu não vou nem ler porque ela é gigante, mas o artigo 7º, parágrafo 1º, nos mostra que ela está certinha. Todos os requisitos estão corretos. O problema que estão trazendo é que a comprovação do apoio de leitores não filiados a outros partidos. A gente sabe que são eleitores, né? Sim, eu sei. Isso daqui é um erro de impressão. Faltou uma letrinha. Qual é o normal nisso aqui? O normal é anular a questão. Tá? Porque você falar que a pessoa é leitora é como se você estivesse puxando o lado de alfabetização e não o lado de ser um eleitor ou não. Entendeu? O cara é alfabetizado, ele é um leitor. Então tá bom. Ele tem alfabetização mínima, sabe ler, é o suficiente para assinar a formação de um partido, que não é. Eu preciso ser um eleitor, né? Tá aqui, apoiamento de eleitores não filiados. Então, para mim, é um erro de impressão que torna a alternativa errada. O fato de ter leitor e não eleitor. Eu sei que eu estou forçando um pouco a barra, porque se demora e você na prova nem reparou. Teve professor corrigindo que nem reparou. Tá? Então, assim, é um erro de impressão. O que acontece em 99% dos casos? A questão é anulada. Porque é um erro de impressão. E pode te levar... Que tem erro de impressão que é óbvio que a gente consegue enxergar. Mas aqui, leitor não tem nada a ver com eleitor. São duas coisas completamente diferentes. Então, para mim, eu marcaria errado por conta do leitor e eu estou aguardando a anulação dessa questão. Tá? Não tem muito o que fazer. Essa é outra também que está dando o que falar.
O comprovante de escolaridade integra a relação de documentos que devam acompanhar o pedido de registro do candidato. Se você for no artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.096, ele vai falar: o pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos, e não tem, em momento nenhum, o comprovante de escolaridade. Aí, para mim, já está errado. Eu não vou nem discutir nesse primeiro momento. Eu vou te falar o que estão dizendo por aí. 2 argumentos que eu ouvi. O primeiro: mas pô, o cara não tem uma escolaridade mínima ali para poder se registrar como candidato, tal, porque a escolaridade pressupõe a alfabetização, blá blá blá. Não. Não. Tudo bem, a escolaridade e a alfabetização, mas uma coisa é comprovação de alfabetização, outra coisa é comprovação de escolaridade. Então esse argumento para mim não presta. E o segundo argumento, que para mim é o que mais me irrita, é o cara que... Aí entra aquela história do venha fazer curso de delegado com delegados professores. Grandes merda. Porque a prática te prejudica muito. Então, tem um professor que trabalha com isso. Não, mas lá no local a gente recebe comprovante. Na lei não fala, cacete. Se não tá na lei, e ele falou, integra a relação de documentos. Mas Dalmo, tem um detalhe. Aí seria um terceiro argumento que eu até aceitaria. A respeito do registro de candidaturas. Ele não falou que tem que ser da lei. Mas quando você fala registro de candidatura, é exatamente o tópico, o capítulo, inclusive o ponto do edital que está dentro da lei. Então, eu particularmente acho muito errado. Tá? Esse terceiro argumento, esse último argumento é até um pouquinho aceitável, mas os outros dois eu acho extremamente desnecessários. Tá? Então, comprovante de escolaridade é uma coisa, comprovação de alfabetização é outra. Lembra do Tiririca, né? Para mim tá errado. Você tá vendo como é que virou discórdia, né? Até agora, 4 questões de briga entre eu e, sei lá, minha imaginação. Mas vamos embora. Vamos pegar uma questão que não dá problema, pelo amor de Deus. A idade mínima constitucionalmente exigida como condição de elegibilidade é, em todos os casos, verificada com base na data da posse. Não, isso aqui eu bati muito nas minhas aulas com o pessoal dos programas. Né? A idade mínima é na data da posse, salvo quando é vereador, fixado em 18 anos. Que aí é no registro e não no momento do limite do registro, na data limite de registro e não no momento da posse, tá? Então, sim, estaria certo se ele falasse na maioria dos casos ou em quase todos os casos, mas em todos não, porque vereador não usa a data da posse como base. Não há obrigatoriedade que a totalidade de candidatos a que o partido tem direito seja escolhida nas convenções, podendo os órgãos de direção partidária preencher posteriormente as vagas de remanescente, certíssimo. Inclusive, a gente tem situação de convenção partidária finalizou e não registrou alguém. O cara vai lá, o próprio candidato vai lá e pede o registro. Claro que não é esse caso, que ele está falando que houve a convenção e na convenção nós não escolhemos o número total que nós temos vaga. Mas se tem caso que, mesmo escolhendo, esqueceu de registrar, porque deve achar que a pessoa não presta, né? Esqueceu de registrar, dá para o candidato ir, imagina isso. Então, assim, o partido não tem obrigação de pegar o número exato que tem condição. Inclusive, vê o artigo 10, parágrafo 5º. No caso das convenções para escolha não indicarem o número máximo, os órgãos de direção poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Então, beleza. Pode sim o órgão de direção partidária preencher e não tem obrigatoriedade mesmo nenhuma. Então, aqui tá certinho, tá? Os partidos devem reservar para cada sexo valor percentual mínimo de candidaturas que possam registrar. Perfeito. É o artigo 10, parágrafo 3º. Preenche o mínimo de 30% e máximo de 60% para cada sexo. Eu, inclusive, na minha aula... Você tá foda essa cadeira descendo aqui, né? Eu, no meu vídeo de apostas, eu falei sobre isso aqui, eu até dei uma baita de uma aula sobre a questão de guerra dos... Mentira, eu falei um monte de besteira, mas que vocês lembram. Eu tenho certeza que se você assistiu aquele vídeo, você lembra de um monte de merda que eu falei, mas que te levou a responder. Só que tem um detalhe. Embora o preenchimento final efetivo possa ocorrer em percentuais menores. Nunca, mas nem ferrando. Sabe por quê? Cara, mínimo de 30 e máximo de 70. Isso aqui tem que acontecer. Não tem esse papo. Inclusive, o número de vagas resultantes das regras previstas nesse artigo tem que ser no mínimo. Então, não tem esse papo de, não, se a gente não conseguir, então pode ser um pouquinho menor. Não, não pode ser um pouquinho menor, tá? Então, gabarito errado por conta desse finalzinho ali. No caso de filiação partidária, cabe ao partido... Questãozinha, essa aqui é questão chata. Cabe ao partido inserir os dados do novo filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral.
Sim, artigo 19, o caput, tá? Que ele vai falar, ó, deverá inserir o partido político os dados do filiado no sistema. Enquanto nos casos de mudança de partido de filiado, cabe à Justiça Eleitoral intimar pessoalmente a agremiação partidária, travou tudo, né? E dar licença da saída do seu filiado, parágrafo 1º. A Justiça deve intimar a agremiação, blá, 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 certo, perfeito. Então, é o artigo 19, primeira parte, e o artigo 19, parágrafo 1º, segunda parte. E aqui uma questão também que, para mim, tem que vir como errado. A pessoa até colocou aqui 3 exceções, mas na verdade não digo nem que são 3, existem mais. A Constituição estabelece outras condições também, como por exemplo a pessoa que se desliga do partido que não atingiu cláusula de desempenho, tá? Então para mim já teria mais exceção ainda. Só que tem 2 detalhes nessa questão. Os mandatos pertencem aos partidos políticos? Sim, em regra. Mas você não pode esquecer que isso só vale para a eleição proporcional. Porque na eleição majoritária não é assim, não. Eu sempre dou como exemplo, e aí, pelo amor de Deus, gente, sejamos adultos, tá? Pelo amor de Deus, o Bolsonaro, ele foi eleito e saiu do partido. Então, assim, eleição majoritária não tem essa frescura. Isso é só para proporcional, que realmente o cara depende do partido, então é do partido. Se ele se desfilia, em regra, ele perde o mandato, salvo exceções. E aí fala, ó, então para mim aqui já tá errado, tá bom? Constituindo as 2 exceções as seguintes: mudança de programa partidário ou discriminação política. O artigo 22A da lei vai trazer 3, sem contar a Constituição, que traz mais condição. Não atingiu o cláusula de desempenho ou concordância do partido. O cara quer sair, o partido fala, vá com Deus, não quero olhar para tua cara, eu te odeio. Então são 5 exceções, na verdade. Só que assim, não tem nada a ver, né? 5, 3, não importa. O problema é que ele colocou constituindo as 2 exceções dessa regra seguinte. Se ele colocasse constituindo como exceções às regras, por exemplo, como exceção à regra, por exemplo, a mudança de programa, estaria certo. Mas ele quis dizer que são essas 2 e acabou. Como são essas 2 e acabou, segundo a cabeça dele, tá errado. Gabarito, então, errado dessa aqui. Eu coloquei errado ali, né? Coloquei. Então tá. Que provas. Ai, meu Deus. A prova de técnico foi tão tranquilinha, foi tão bem feita. Ruim, tá? Eu estava esperando as questões ruins da prova, porque a Sebrasp sempre tem, mas se superaram. 4 questões ali que dá para discutir, que ficou ruim, sem contar erro de impressão que mancha qualquer moral. Tamo junto? É isso. Vamos fechar aqui. Você procura aí que tem outros vídeos de analista judiciário na área administrativa de outras disciplinas também. Tamo junto? Até a próxima.